Bom, meus amigos, vamos aqui continuar a nossa API, né? A gente está aqui com o meu VS Code aberto, à sua direita e à sua esquerda o meu Insomnia, tá? O que é que eu vou querer fazer agora, né? O que é que eu vou querer continuar fazendo aqui da nossa API, né? Primeiro, antes, uma pequena fala sobre as modificações que eu fiz no nosso projeto. E a gente aqui agora, a gente tem o arquivo TSC, aqui o index TSC, né, que é o nosso principal arquivo aqui do nosso da nossa API, na verdade, o único, talvez, que esteja funcionando de fato a nossa API, né? Eu modifiquei algumas coisas aqui, como, por exemplo, o verbo, né? Os verbos aqui agora eu coloquei para ficar até melhor colocado. Coloquei os verbos aqui no infinitivo, né? Listar os usuários cadastrados, buscar, cadastrar, né? Deletar, tá certo? Só para fins de organização mesmo, tá? É mais uma questão de toque mesmo. Bom, e a segunda coisa que eu fiz foi dar uma organizada, né? Porque aquele nosso README do projeto não tinha nada, né? Só que, na verdade, aquele arquivo README, ele serve para muita coisa, né? Para nossa organização, para organização, para uma questão assim de guia, né? Para quem chega no nosso repositório, aqueles textos que vocês podem ver na hora que você chega na página inicial de um projeto no GitHub, de um repositório, aquilo é colocado ali pelo arquivo README, né? Então, eu organizei aqui o nosso arquivo README para dar um pouco mais de direcionamento, para você lembrar do que a gente está fazendo, inclusive dos passos que a gente já efetuou, né? Se você observar lá, agora a gente tem aqui as caixinhas com as tarefas, né? E aí, para cada etapa dessa, por exemplo, configuração inicial do projeto, eu deixei marcado e, além de marcado, taxado, né? Aqui a nossa tarefa para mostrar o que é que foi realizado, né? E agora a gente está nessa parte mais de criação desses endpoints, tá? E na parte dessa refatoração que a gente vai começar, tá? A gente está finalizando, na verdade, aqui essas posts, porque essa nossa API ela é bem básica. Desde o começo eu nunca fiz mistério, né? Ela é só uma API para gerenciar ali um recurso, e esse recurso é o usuário, né? User, tá? E aí a gente fez o nosso post, né? Lá para poder cadastrar os usuários. Nós já realizamos os gets que nós queríamos, que é pegar todos os usuários, listar um usuário específico por ID, né? Já conseguimos remover o usuário, né? E a gente precisa agora fazer a atualização dele, né? Então, na verdade, nessa aula a gente tem algumas coisinhas a fazer, tá? A ideia aqui é a gente conseguir fazer essa atualização, tá, do usuário, a gente validar dentro do cadastro de um usuário também, se ele ainda não existe no repositório, né? Porque hoje a gente está permitindo cadastrar vários usuários com os mesmos dados, né? Isso não pode ser. A gente pode utilizar aqui, por exemplo, o nome dele como sendo algo único, né? Aqui, por exemplo, ou o telefone. A gente pode usar o telefone aqui como sendo algo único. Ele não vai permitir a gente cadastrar duas pessoas com o mesmo telefone, esse tipo de coisa, né? Aí é só um exemplo. Você poderia utilizar qualquer campo, um campo e-mail, um campo CPF, um campo qualquer, tá? E aí a gente vai utilizar, escolher ali o campo telefone, por exemplo, e não permitir cadastrar dois usuários com o mesmo telefone, tá? E aí a gente vai fazer as validações. E junto com isso aqui, né, como eu falei, a gente vai atualizar o cadastro de um usuário, porque hoje a gente está sem atualização. A gente já consegue cadastrar, listar, deletar, mas não temos atualização ainda dos dados dele. Se eu tiver cadastrado com o nome errado e quiser corrigir o nome da pessoa, eu não consigo fazer isso hoje, né, da forma como está. E ainda nessa aula, eu acho que a gente consegue pelo menos começar essa refatoração, a primeira refatoração da nossa API, né? O que é refatorar, tá? Eu vou explicar em melhores detalhes na hora que a gente for tocar nesse ponto aqui, mas refatorar seria você alterar a organização do teu código, a forma como ele está colocado ali nos arquivos, tá? Colocado na estrutura do projeto, mas sem alterar o seu comportamento. A gente já tem um comportamento
que já está funcionando aí, os endpoints, né, já se comportam do jeito que a gente espera. Então, a gente vai fazer essas alterações para melhorar alguma coisa, o objetivo é esse, é melhorar. Né? Nesse caso aqui, a gente vai separar o código em componentes especializados. Hoje a gente tem uma coisa que é o arquivo index.ts. Tá tudo lá dentro. Mas não pode ser assim, tá? Por uma questão de bagunça mesmo, uma questão de dividir trabalho depois. Já imaginou? Todo mundo vai pegar esse arquivo para trabalhar. Na hora de enviar para o repositório Git, todo mundo fez uma alteração. Então, isso vai dar um conflito danado o tempo todo. Além disso, qualquer erro introduzido aqui nesse arquivo vai quebrar o trabalho de todo mundo, né? Porque está tudo aqui dentro, tá? Então a gente vai precisar fazer isso, separar o código em componentes especializados, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer dentro dessa separação é colocar cada rota por endpoint tratado, né? A gente vai organizar isso aí dentro de um diretório mesmo, de um arquivo, tá? A gente vai ver como é que a gente coloca essas rotas lá dentro e faz a chamada dessas rotas só para o arquivo index.ts montar. Ele vai só montar, ele não vai mais ver as rotas como ele está vendo hoje, como elas estão escritas nele hoje, tá? Mas a gente vai ver isso aí mais adiante. Vamos logo cuidar de fazer aqui, por exemplo, a parte mais fácil, né? Que é fazer a validação dentro do post, tá certo? Então vamos lá. A gente está aqui na parte do nosso post, que esse nosso post é o único endpoint post que a gente tem aqui, né? Ele vai cadastrar um usuário, não é isso? Então a gente já está cadastrando, já está funcionando. Se a gente puder observar, se você puder observar aqui, eu vou executar a nossa API, tá? Está iniciado ali. Então vamos lá. Para eu listar os usuários, eu gosto sempre de começar fazendo tudo, né? Só por uma questão mesmo de desencargo de consciência. Estou vendo aqui, ó, que ele inicializou a nossa relação vazia, né? A nossa lista está vazia, claro, começou agora a nossa API. Vou cadastrar um usuário aqui, tá? Então vou enviar aqui dois send e vou mandar listar aqui, tá? Agora, quando eu listo, eu tenho exatamente dois usuários com os mesmos dados, exceto pelo ID, tá? O ID é diferente. Por quê? Porque toda vez que eu mando essas informações da tela para o meu servidor, para a minha API, o que é que vai acontecer? Ele chega aqui e automaticamente, quando ele entra aqui, ele não traz o ID, eu não coloquei ID, quem coloca é a minha API, ele gera, né, através dessa biblioteca aqui, ele gera um ID randômico aqui, né, aleatório. Então, por isso que ele me dá um ID diferente. Mas ele está me permitindo salvar, por exemplo, a mesma pessoa. Aqui, Sâmia com esse telefone com essa idade. Sâmia com esse telefone com essa idade. É exatamente a mesma pessoa, né? É como se eu tivesse dois cadastros para um usuário só. Então, isso não pode acontecer. E a gente vai ter que fazer essa validação, tá? É uma validação simples, como a gente já fez aqui. Por exemplo, aqui no deletar um usuário. Quando a gente passa o ID e diz assim, eu quero deletar o usuário que tem esse ID, eu vou buscar, né, essa pessoa lá no meu repositório, onde ele está, lá na lista de usuários. E eu checo. Aqui, no caso, eu checo se ele não está lá, né? Nesse caso aqui. Então, para ele dizer que não encontrou aquele usuário. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando eu mandar cadastrar um usuário, né, eu vou querer checar, não agora mais por ID, tá? Porque o ID está sendo gerado agora, mas por aquele campo que eu decidi, que é o campo único. Por exemplo, quando você faz um cadastro, a maioria dos sites hoje, eles exigem que você tenha um e-mail, né? Único. Então, eu me cadastro com o meu e-mail, tá? duane@professor.com. Então, quando ele vai cadastrar outro usuário, não pode ter mais outro usuário com esse e-mail. Aqui, para fins de simplicidade, a gente vai usar um campo que já existe aqui, por exemplo, que é o campo telefone, tá certo? Eu não vou permitir que ele cadastre aqui mais outro usuário com esse telefone. Eu ia escolher nome, mas nome todo mundo sabe que repete. Telefone é mais comum ser pessoal, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer eu tenho que buscar para saber se buscar aqui para saber se já existe um usuário com esse telefone cadastrado aqui, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar buscar, né? Esse existent, vou chamar aqui de existent user, vou chamar ele aqui de usuário existente.
tá? Então, como é que eu mando buscar ele? Eu simplesmente chamo o meu repositório aqui, que é a minha lista, e uso o comando find, tá? Ou então posso usar até o find index, tá? Até melhor, pode até ser o find index, mas aqui nesse caso aqui, tanto faz, não tem importância. O que é que eu vou passar aqui para ele? Eu vou passar aqui uma função que vai fazer uma verificação, né, para saber se isso aqui vai ser verdadeiro, né? Como eu estou aqui tratando de uma única cláusula aqui, né, um único predicado que vai ser testado, então eu não preciso botar os parênteses. Eu vou fazer o seguinte: para cada elemento que vier da minha lista de usuários, que eu vou chamar esse elemento único de usuário, eu vou checar para saber se o telefone dele é o user.tel. Eu quero saber se ele é igual ao telefone que está vindo ali do meu body, que vai vir daqui, entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo. Isso aqui a gente já fez várias vezes aqui, né? Eu só mudei agora aqui a propriedade que eu estou testando. Eu não estou mais testando o ID, né? Para saber se é igual ao ID que está vindo. Eu estou testando aqui o telefone. Então, se esse usuário que eu estou pegando da lista, cada usuário que eu estou pegando da lista, se o telefone desse usuário que está vindo da lista for igual ao telefone que está vindo do body, então isso é sinal de que esse existent user vai estar preenchido com os dados, né? Porque ele vai devolver os dados desse usuário para essa variável aqui, tá? Então, a gente já sabe que se a variável está preenchida, se ela contém informação, se ela não é falsa, se ela não é vazia, nula, undefined, se eu testar ela utilizando um se, dessa forma aqui, ela vai testar se existe alguma coisa dentro dessa variável. E nesse caso, se vier um dado, né? Se vier um usuário que ele achou com esse telefone e preencher ela, então ela vai ser verdadeira, não é isso? Ótimo. Então, se já existir esse usuário aqui dentro dessa lista, né? O que é que vai acontecer? Eu quero que ele me retorne um resultado aqui, tá? Com um status, creio que 401, que é o status não autorizado, tá? Mas eu posso passar um 400 aqui tranquilo e vou passar um JSON, tá? Quem é esse JSON aqui? Vamos dizer que é a mensagem, né? Nossa mensagem aqui de erro. Uma mensagem, tá? E essa mensagem vai conter o quê? Vai conter usuário, usuário já cadastrado, certo? Então é isso que vai acontecer. Quando ele vier nessa lista procurar pelo telefone, achar um usuário que já tem o mesmo telefone que ele está mandando cadastrar, essa variável vai ficar preenchida e ele vai perguntar aqui se essa variável já estiver preenchida com algum usuário que ele achou na lista, então ele diga, opa, não pode não, meu patrão. Então ele manda um erro, digamos assim, para a tela, né? Ele não está lançando um erro. Lançamento de erros, tratamento de erros aqui é outra coisa. De exceções. Aqui no caso a gente está só tratando para evitar, só validando, né? Então ele manda esse status 400 lá para nossa insônia e manda uma mensagem também, o usuário já cadastrado, tá? Caso ele não exista, isso aqui vai ficar vazio, né? Vai ficar undefined. Então, ele vai dar falso aqui. Se ele der falso aqui, ele simplesmente pula, vem para essa outra linha. Então, se não existe esse usuário ainda cadastrado lá, ele vai gerar um ID, criar esse usuário aqui, tá? E vai colocar esse usuário aqui na nossa lista e vai devolver os dados dele aqui para o Insomnia, tá? Então, como é que a gente faz para testar? Simples. Salva nosso arquivo, tá? Esse nosso arquivo quando reinicia aqui, ele zera tudo, então eu vou novamente passar por aqueles passos de listar os usuários, mandar cadastrar um usuário agora, ok, o primeiro cadastrou, se eu vier aqui listar, ó, tranquilo, tá aí. Mas eu vou mandar cadastrar o segundo.
E agora, veja o que foi que aconteceu. Ele mandou um bad request. Esse bad request aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, o seu request tem algum erro nos seus dados que você mandou aí, tá? Então, alguma coisa você errou o usuário, né? Meu cliente. Então, qual é esse erro que ele está alegando aí? Aí eu passei uma mensagem para ficar claro, né? Usuário já cadastrado, né? Posso até botar que é usuário já cadastrado com este telefone. Não com esse, né? Com esse. Usuário já cadastrado com esse telefone, tá? Então, posso botar telefone de usuário já cadastrado, qualquer mensagem, tá? Aqui é só para você entender como é que acontece. Então, pronto. Com isso aí, ele já é capaz de não permitir mais que a gente consiga fazer a inserção do usuário mais de uma vez, tá? Eu vou listar aqui novamente, né, para a gente poder ver funcionando. Eu vou mandar a primeira, ok? Vou mandar a segunda, ele deu erro, só pode ter um usuário agora aqui. E aí você tem aqui aquele único usuário que eu consegui cadastrar. Certo? Então, com isso aqui, a gente já consegue já resolver aqui uma das coisas que estavam pendentes, né? Que era validar se o usuário ainda não existe no repositório, tá? Aqui no post. Ok, tá massa. Conseguimos fazer isso aqui. A gente vai pular agora para esse put, tá? O put aqui é a opção de atualizar o cadastro do usuário, né? Os dados de um usuário específico, tá? É como se eu tivesse lá a opção de editar meu perfil e eu abrisse lá e aí aparecesse meus dados e eu altero o que eu quiser, tá certo? Aqui eu vou ter que fazer duas coisas, né? Uma delas é atualizar os dados do usuário específico. E dentro disso eu preciso validar se o usuário existe, porque eu posso passar aqui um ID, eu vou precisar passar um ID daquele usuário que eu quero fazer a atualização dos dados, não é isso? Mas eu posso passar um ID errado. Você sabe que eu posso, sem querer, preencher alguma coisa errada, né? E aí, com isso, eu preciso validar se ele existe lá no banco, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa, esse novo endpoint, tá? Eu vou fazer ele aqui antes do deletar, mas essa questão dessa ordem aqui dos endpoints, aqui, nesse caso específico, é por uma questão de digamos assim, de gosto meu, né? De preferência minha, tá? Porque eu já falei para vocês que essa ordem aqui, ela vai importar em um casinho lá que eu não vou falar agora, tá? Mas nesse momento aqui, que a gente está trabalhando dessa forma, a gente não vai precisar se importar com essa questão dessa ordem, não. Estou botando aqui na ordem que eu mais me identifico, tá? Porque primeiro eu começo listando os usuários, depois eu mando cadastrar, depois eu mando deletar, aí eu vou buscar por ID, tá? Então eu vou fazer o atualizar aqui, tá? Então aqui seria atualizar os dados de um usuário específico, tá? Aqui nesse caso, né, quando eu estiver falando do usuário específico, eu vou estar passando aqui o ID, né? Então aqui eu vou para o put, que é o nosso método que faz a alteração desses dados, né? A atualização dos dados do usuário, tá? É o update aqui. Eu vou dizer que a rota que eu vou utilizar é barra API, barra V1, barra users, né? A gente está saindo aqui, por exemplo, da versão, né? Chamando a API, que seria tipo a entrada do endereço na API, depois a versão que eu estou utilizando, depois o recurso que eu estou utilizando, e aí, dentre os elementos desse recurso, eu quero dizer qual é aquele que eu vou tratar. Então, para isso, eu vou passar o ID aqui dele, né? Eu preciso identificar qual é o usuário que eu quero fazer a alteração. Então, para isso, eu passo o ID. E aqui, a função que vai tratar desse endpoint, tá? Lembrando que a gente vai ter aqui o nosso request, tá? E o nosso response, tá? Ambos sendo importados aqui lá de dentro da Express. Então vamos lá, o que é que a gente precisa fazer aqui, tá? Aqui talvez fique um pouco mais comprido esse método, mas não é lá essas coisas de diferente não, tá? A gente vai ter que fazer uns passos aqui, né? O primeiro deles é receber os parâmetros e dados do
usuário. Esses parâmetros aqui, lembrando, os parâmetros da URL, tá? E os dados do usuário, tá? Os dados do usuário, lembrando que vem lá do body, né? Depois que a gente fizer isso aí, a gente vai precisar fazer o quê? Depois que a gente receber esses dados, a gente vai precisar, deixa eu ver aqui, verificar, né? Verif, verificar se o usuário realmente existe. Existe no repositório. Eu tenho que saber se esse cara está ali, né? Porque aí, se ele tiver lá, né? Se ele não tiver, eu vou lançar uma exceção, né? Tá certo? Então, se ele não existir ali, eu vou verificar, eu vou lançar uma exceção. Vou até botar aqui para ficar bem fácil. Se não existir, lançar exceção. Esse lançar exceção aqui que eu estou falando, a gente não vai lançar uma exceção de fato, não. Vamos só mandar uma mensagem lá para a tela, tá? Para fins de simplicidade. Agora, caso ele exista, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar esses dados, tá? Eu vou ter que substituir o elemento lá da lista. Então, eu vou pegar esse elemento da lista lá, tá? Então, se ele existir, se o cara existir no repositório, a gente vai fazer o quê? Se ele estiver lá, nós vamos substituir os dados existentes pelos novos dados. Tá? Eu estou atualizando os dados, então, onde está lá o meu registro do usuário, lá na lista, então eu vou tirar, na verdade eu não vou precisar excluir, eu vou só substituir. Eu vou colocar por cima, para apagar aqueles que estão lá, né? Na hora que eu colocar por cima, o que vai valer são esses novos dados, tá certo? E aí, com isso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Simplesmente devolver resposta ao cliente contendo novos dados do usuário, tá? Ok, com isso aqui basicamente a gente já tem o funcionamento aqui do nosso método put, tá? Então vamos lá, um passinho de cada vez, né? Receber os parâmetros da URL e os dados do usuário. Pronto. Os parâmetros da URL que estão chegando é só o ID. Eu preciso buscar por alguma coisa, né? E eu vou buscar pelo ID. Então, para eu receber esse ID aqui dos parâmetros, eu vou simplesmente receber aqui, por dentro dessas chaves, né, o rec.params. Esse rec.params traz todas as propriedades, né, que estão dispostas aqui, todos os parâmetros que estão dispostos aqui na URL, tá? Aqui no endpoint. Então, ele já recebe, e aí que ele está pegando aquele que se chama ID, tá? Massa. Vamos agora receber os dados do usuário, que eu vou chamar aqui de user data, tá? Então, esses dados do usuário, da onde que ele vem? Isso aí tá mais fácil, né? A gente sabe que vem do body. Eu vou preencher essas informações lá do body, tá? Então, eu poderia fazer igual eu fiz aqui, ó. Pegar nome, telefone e idade direto. Mas vocês vão ver que eu vou mostrar um negócio bem interessante aqui, tá? Eu vou passar aqui user data, tá? Que é tudo aquilo novo que está vindo aqui, ok? Bom, tranquilo. Aqui eu já consegui pegar os meus parâmetros, né? Agora eu preciso verificar se já existe o usuário, né, no repositório, tá? Então, como é que eu faço para verificar se existe um usuário lá dentro, tá? Eu posso fazer o seguinte: const user, existent user, vou até utilizar a mesma nomenclatura em todos os métodos, existent user, tá? E aí eu vou fazer o quê? Um lista usuários, ponto, find, tá? Para ele encontrar aqui. E aí eu passo aqui a minha função que vai fazer o tratamento aqui, né, desse predicado, desse teste. Para cada usuário que eu tiver nessa lista, eu vou perguntar
né? Se o ID dele é igual ao ID que eu estou recebendo aqui dos parâmetros, né? Veja que ele até ficou branquinho agora, não está mais cinza, quer dizer que eu estou usando agora ele, tá? Bom, tranquilo. Se eu achar um usuário, esse aqui vai estar preenchido, não é isso? Se não achar nenhum usuário, essa variável vai ficar vazia. E se ele não existir, se ela for vazia, então ele vai ter que lançar uma exceção. Então, basta eu testar, né? Se existing user não existe. Se eu botar desse jeito, ele testa se existe. Se eu negar isso, né? Negar essa lógica, ele vai perguntar se não existe. Se não existe um usuário ali, ele vai dar um return, né? Que seria lançar a exceção, mandar aquela nossa resposta lá para a tela, né? E eu vou passar um status aqui, que é o 404, que é, ó, não encontrei, né? O not found aqui da vida, tá? E aí eu posso passar aqui um JSON mandando uma mensagem, tá? Dizendo, por exemplo, mensagem aqui, tá? Usuário não encontrado, tá? Pronto. Então pronto, beleza. Ele já consegue buscar aqui, né? Checar, tá? Veja que eu estou tratando aqui com o find. O find me devolve o quê? Os dados do usuário, tá certo? Os dados do usuário. Prestem atenção nisso, que eu vou mudar esse comportamento. Então, o que é que acontece? Se ele não existir, ele cai aqui. Mas se ele existir lá no repositório, quer dizer que eu posso atualizar os dados do cara. Se ele existe lá, então eu posso ir lá e atualizar, tá? Eu vou substituir os dados novos, né? Os dados velhos pelos novos. E aí tem um pequeno problema. Porque se eu continuar fazendo o que eu estou querendo fazer aqui, atualizar os dados e substituir os dados dele pelos novos, vai acontecer o seguinte: existent user, certo? Ele seria composto, tá? Composto pelo quê? Pelo, pelos seguintes dados, o existent user, tá? É... Deixa eu até colocar aqui como let, porque ele está chiando, tá? Ok. Esse let quer dizer o quê? Que ele não é mais constante. Se ele for constante, eu não posso mudar os dados que ele tem, mas o let ele deixa eu mudar as constantes, deixa eu mudar as propriedades que ele tem, tá? Então, o que é que acontece? Eu poderia dizer que ele vai receber o ID, tá? Vou usar o user data ponto. Deixa eu fazer o seguinte. Para o que eu quero aqui, eu não vou nem usar ponto. Eu vou fazer igual a gente estava fazendo ali em cima, né? A gente recebeu o nosso, o nosso, o nosso é, nome, acho que nome mesmo, né? Nome, telefone e idade. Nome, telefone e idade, certo? E aí, ups, ok, tá? Posso até dizer que esse cara aqui é do tipo user, tá? E aí agora ele fica sabendo o que é que ele é. Pronto, beleza. E eu digo aqui que esse existent user aqui já é user, beleza, tá massa. Ele recebe o ID que tá vindo, tá? Eu nem precisaria passar, mas é porque de qualquer forma eu preciso passar o ID aqui de alguma forma, tá? Para poder preencher, ele não pode voltar pro repositório sem ID. Aí eu vou passar o nome, vou passar a idade e vou passar aqui, por exemplo, o telefone. Ok, massa. Pronto. Preenchi. Eu preenchi aqui o meu usuário. Ele tem ID, tem nome, tem idade e telefone. Sendo que esse nome, a idade e o telefone eu peguei aqui do Bari, que eu vou mandar aqui quando eu preencher o meu usuário, certo? E o ID eu peguei quando eu passei lá em cima, era o ID que eu queria. Eu tenho certeza que esse usuário existe no banco de verdade, tá? Porque eu pesquisei aqui. Só que tem um problema. Esse existent user, eu preciso voltar ele para dentro da lista. Você sabe por quê?
Porque se eu simplesmente alterar as informações dele aqui e não colocar ele na lista de novo, ele não vai substituir os dados existentes pelos novos que estão lá na lista, certo? Você quer ver como vai acontecer isso? Com isso aqui, ó, tudo bem, beleza. Eu vou devolver essa resposta, né, ao cliente aqui da tela, né, ao Insomnia, tá? Então vamos para um return res.status dizendo que deu tudo ok, um 200 aqui, ponto JSON, e aí eu vou passar aqui o existent user, que foi aquele que eu alterei, certo? Os cachorros aí. Ok? Beleza? Vamos então ver esse negócio funcionar, tá? Agora, eu vou listar os usuários para mostrar para vocês que não tem usuário. Vou cadastrar o usuário aqui, tá? Vou mandar um usuário. Vou alterar o telefone, né? Que a gente está checando. Vou alterar aqui o telefone, 88. Vou alterar o nome para Duane. Ok. Vou mandar um send, vou listar os usuários, certo? Ok, dois usuários. O que eu vou fazer aqui agora é adicionar mais um endpoint, que está faltando aqui, que é o endpoint de atualizar o usuário, certo? Aonde é que eu vou atingir? O endpoint que eu vou atingir, qual é? HTTP, tá? Aqui no verbo, no método put, tá? E eu vou passar para ele um ID, tá? Onde é que eu vou pegar esse ID? Bem aqui, dos usuários que estão cadastrados na minha lista, tá? Vou colocar aqui no finalzinho da minha lista, aqui, ó. Coloquei um ID e vou mandar um send. Beleza. Peguei o cara, não atualizei nada porque não trouxe nada, tá? Não mandei nada no body, tá? Então tá aqui, continua o mesmo registro. Então eu preciso fazer o quê? Mandar o meu JSON, tá? O meu JSON, vou até copiar, que é o mesmo JSON que tá aqui, ó, tá? Vou aqui para atualizar o usuário. O body é um JSON. Vou passar aqui, vou chamar aqui de Felipe. Vou dizer aqui que é 9991, tá? Mudar aqui a idade, 16, e vou mandar um send, tá? Opa, foi o que aconteceu? Eu não consegui colocar esses dados aqui, né, dentro de uma... Ele não conseguiu atingir esse put no API V1 Users, tá? Porque eu não passei o ID, tá? Nós vamos passar o quê? O ID do cara aqui. Esse aqui foi esquecimento mesmo, não foi? Tá? Vamos listar os usuários aqui, né? Só para ver, eu botei listar os usuários e botei listar o usuário específico, tá? Na verdade, é listar os usuários. Vou pegar aqui o ID desse usuário aqui, vou mandar atualizar esse usuário aqui, ó, tá? E vamos lá. Opa, beleza. Aqui, ó. Se você observar, o funcionamento tá ok. Ele foi lá, ó, ele colocou, né? Ele veio aqui, quando eu mandei pegar essas informações, ó, pegar o ID daquele usuário, quem era aquele usuário? Era a Sâmia. Aí eu vim aqui, mandei ele atualizar esse registro da Sâmia para poder colocar o nome Felipe, esse telefone e essa idade. Ele veio aqui, achou o endpoint, pegou o ID que eu passei, pegou o nome, o telefone e a idade que eu passei. Ele achou aqui o usuário, tá? Ele achou o usuário, que era o usuário da Sâmia lá. Então ele vai falhar aqui nesse teste. Então ele, se o usuário não existisse, mas o usuário existe. Então ele pula esse teste aqui, pega esse usuário existente, altera para essas informações que eu mandei, altera os dados dela para essas informações que eu mandei, tá? E devolve uma resposta lá para a tela, que está aqui a resposta. Parece que atualizou, parece, tá? Mas vamos listar novamente os usuários que estão cadastrados? Veja, a Summer continua aqui e o Felipe não entrou. Por quê? Se você observar, eu atualizei o usuário existente, mas não coloquei ele na lista de novo. Eu só fiz pegar ele da lista, coloquei ele para fora da lista, só uma cópia dele para fora da lista. Atualizei essa cópia, mas não coloquei ela dentro da lista de novo. Se eu não colocar ela dentro da lista de novo, ele não vai ficar guardado.
É como se eu não tivesse feito nada, entendeu? Como se eu não tivesse guardado as alterações no banco de dados de novo. Então, eu preciso guardar esse usuário lá dentro. O que é que eu preciso fazer? E até para deixar mais simples o seu código. Não existe uma forma assim, facinho, assim, só com um métodozinho, para eu chegar e colocar esse usuário lá dentro, tá? É, simplesmente dizer assim, olha, eu quero pegar esse usuário aqui e sobrescrever o outro lá com ele aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou, até tem, eu só não quero é complicar, tá? A ideia aqui é fazer isso de uma forma bem simples, bem fácil, tirando a complexidade, porque a gente depois não vai precisar dessa lista, né? Quando a gente tiver com um banco de dados. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar isso aqui de novo num const, tá? E eu vou dizer que aqui é um index. Se eu estou querendo o índice, a posição onde esse usuário está, eu vou ter que achar o índice, certo? Então, agora, quando ele buscar o usuário que tem o ID igual que eu estou passando aqui na tela, ele vai buscar esse cara, né? E vai devolver o índice dele, porque o find index, ele retorna o índice. Ou ele retorna o índice, ou ele retorna -1 se ele não achar. Então, se ele não achar, ele vai pegar esta variável aqui, vai testar com o -1. Se ele não achar, ele devolve aqui, usuário não encontrado, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vejam agora como vai ficar simples aqui. Ó. Eu vou dizer que este meu lista usuários, aqui é a minha lista, e eu vou passar esse índice, que eu quero dizer o quê? Ó? Pega essa lista, vá nessa posição, que é a posição do usuário que eu encontrei. Substitua os dados que tem lá pelo seguinte conjunto, tá? Eu posso dizer que eu quero trocar colocando esse ID, tá? Eu posso colocar, posso até fazer o seguinte aqui. Tan, 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 tan. Eu vou simplesmente colocar nome, telefone e idade, certo? O que é que ele está dizendo aqui? Ah, ele está dizendo que a propriedade ID está faltando. Então ele vai dizer isso mesmo. Pois o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o ID que já está vindo dali, ó, certo? Vou colocar esse ID que está vindo ali, ok? Pronto. Então eu peguei o quê? Eu peguei, coloquei o ID que já vem da tela, tá? Eu peguei aqui o nome, o telefone e a idade, ok? E substituí aqui. Com isso aqui, o lugar lá onde tinha aquele usuário existente foi substituído por esse outro usuário. Se você observar, isso aqui é um usuário, ó. O usuário é uma espécie de estrutura de dados que tem um ID, o nome, o telefone e a idade. É um JSON que tem isso, né? É um dicionário que tem isso, tá? Então, veja, um JSON não, um dicionário, né? Um dicionário que tem isso. Então, pronto, eu substituí esse usuário existente lá na lista com essas informações aqui, ó, de outro usuário, que é as informações que eu mandei, tá? O nome, o telefone e a idade. O ID foi o que eu passei aqui, que eu sei que existe no banco porque ele não retornou esse erro, tá? E aí, com isso, eu posso simplesmente devolver essas mesmas informações aqui, né, colando aqui. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo usuário aqui, const new user, e vou dizer que ele recebe essas informações aqui, e que o lista usuários, né, nessa posição vai receber esse new user. Veja, só coloquei aqui, né, para trocar de lugar. Por quê? Porque eu vou reutilizar esse new user bem aqui, ó. New user. Pronto. Com isso aqui, eu já consigo devolver esse novo usuário para a tela. Esse novo usuário substituiu o antigo que estava lá, tá? E agora pronto. Agora está tudo, digamos assim, resolvido, tá?
Com isso aqui tá bem facinho, né, da gente entender o código aqui. Não tem mistério aqui, tá? Peguei os dados aqui, tá até documentado, vai ficar fácil, ó. Peguei os dados que vieram lá da URL, os dados que vieram da tela. Busquei a posição, né? Primeiro eu pergunto se tem esse cara lá. Se tem, ele, né, que é esse mesmo ID. Se tem, ele me devolve o índice, tá? A posição onde ele está lá na lista. Se ele não existir lá, ele vai trazer -1 e eu devolvo uma resposta de que não achou, ó, não achei o cara não. Mas se esse cara existir e ele me devolver uma posição válida, ó, tá lá naquela posição. Eu vou criar aqui esse meu novo usuário com essas informações, o ID que já veio lá da tela, tá? O nome, o telefone e a idade, tá? Que eu mandei, ok? E eu mandei fazer o seguinte: lá na lista de usuários, exatamente na posição do usuário antigo, o usuário que já existia, você coloca os dados do novo usuário, que são esses daqui, ó, nome, telefone e idade. E aí você pega esse novo usuário e manda para a tela com um 200, que é para dizer que deu tudo certo. Vamos ver se isso presta, ou se eu estou mentindo, porque pode ser que eu esteja mentindo, né? Aí tem que correr pior do que um professor mentiroso. Então vamos lá. 200, ok. Vou cadastrar aqui um usuário. Maravilha. Vou cadastrar outro aqui. Tá? Vou cadastrar. Maravilha. Vou listar novamente. Ok. Dois aqui que estão listados. Vou pegar o ID aqui do primeiro, cadastro do Duane, meu cadastro aqui, tá? Vou atualizar os dados de Duane. Aqui, ó. Vou passar o ID do Duane aqui, mas eu vou passar um outro nome, um outro telefone. Vou até fazer o seguinte: eu vou passar o mesmo telefone. Opa, o mesmo telefone eu vou passar, que é para você ver se não choca, né? A questão do telefone, porque ele está atualizando, ele não precisa checar se é outro telefone, não, tá? Então aqui eu vou executar aqui um, um update, tá? Você pode ver aqui que eu botei Sâmia, né? Deixei Sâmia sem querer aqui e ele foi lá e atualizou. Mas agora atualizou para a mesma coisa, né? Só que eu não quero Sâmia, eu quero é Felipe, tá certo? E a idade do Felipe aqui eu vou botar 16, só para diferenciar. Tá? O telefone vai ser o mesmo. E vou enviar. Ok. Fez a mesma coisa que ele tinha feito da outra vez, né? Ele foi lá, o ID ele manteve, né? Ó, é 137, o final aqui, ó. Beleza? É o mesmo final daqui. O nome agora é Felipe, o telefone é aquele e a idade é essa aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar aqui no listar usuários, tá? Esse Duane agora vai ter que se tornar Felipe. E aí você tem agora aqui, ó, o cadastro do Duane, alterado para Felipe, a idade agora 16, tá? E o resto se mantém, aquele é 137, né? E o telefone que eu pedi para ele se manter aqui. Entendido, pessoal? Esse aqui é o método de atualizar, entendeu? Esse método de atualizar, ele parece um pouco mais difícil, mas não é, tá? É só porque você precisa da lógica, entender essa lógica de que você vai ter que mandar alguma coisa, pegar alguma coisa do teu repositório, alterar o que for para alterar e devolver para o teu repositório. Porque se você não devolver, não atualizou lá na lista, tá? Bom, e com isso aqui, a gente conclui essa parte dos endpoints, tá? Então, a gente tem aqui esse último endpoint, que já está fazendo até a validação, né? A gente validou aqui, né, se o usuário existe no repositório, e nós atualizamos os dados desse usuário específico, né? Então, pronto, então os endpoints já estão feitos. A gente agora só precisa fazer a divisão do nosso código. Para a aula não ficar muito extensa, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper essa aula aqui, e aí a gente pode fazer essa outra parte é, de fazer essa refatoração no vídeo seguinte, tá? Para não ficar os vídeos assim muito, muito longos, tá? Então a gente se vê daqui a pouquinho.